Em um único dia do mês de março de 2026, o Banco Central da Turquia vendeu 8 bilhões de dólares das suas reservas. 8 bilhões. Em um dia. Para ter ideia do que isso significa, é como se o governo brasileiro vendesse o equivalente a quase 2 anos inteiros do superávit primário que tenta construir a duras penas, desperdiçando isso em 24 horas apenas para impedir que a moeda despencasse ainda mais rápido do que já estava despencando. E o Banco Central da Turquia repetiu algo parecido no dia seguinte. E no dia depois, por semanas. Quando tudo se somou, as reservas turcas haviam caído 41 bilhões de dólares desde o começo da guerra entre Estados Unidos e Irã no final de fevereiro. Os títulos do governo americano que a Turquia guardava como reserva, que estavam em 16,9 bilhões de dólares em janeiro, haviam despencado para 1,7 bilhão em março. Uma queda de 90% em 2 meses. 90% das reservas mais líquidas do país evaporadas em 2 meses. E enquanto isso acontecia, quantas vezes você viu isso como manchete principal nos grandes veículos de notícia americanos? Esse silêncio é parte da história. E é sobre tudo isso que este roteiro vai falar. Deixa nos comentários de qual cidade você está, porque a gente vai precisar conversar sobre como o que acontece a milhares de quilômetros de distância acaba chegando na sua conta bancária, de formas que ninguém explica direito. Para entender a crise da Turquia de 2026, você precisa conhecer 3 características da economia turca que transformaram o choque da guerra no Golfo Pérsico num desastre específico para esse país, enquanto outros países do mesmo porte conseguiram absorver o choque com menos dano. A primeira característica é a dependência energética. A Turquia importa aproximadamente 70% a 80% da energia que consome. Quase todo o petróleo e a maior parte do gás natural que fazem o país funcionar vem de fora. E a rota que abastecia a Turquia com energia relativamente barata passava pelo Golfo Pérsico e pela região do Estreito de Hormuz, que a guerra bloqueou. Quando o preço do petróleo disparou acima de $100 depois da operação americana e israelense contra o Irã em fevereiro, a conta de energia da Turquia explodiu. A Turquia estava pagando muito mais por uma quantidade menor de energia, porque o petróleo estava caro e as rotas estavam perturbadas. E toda vez que um país importador de energia vê sua conta de importação explodir, tem de comprar mais dólares para pagar essa conta. E isso pressiona a moeda nacional para baixo. A lira caiu para 43,99 por dólar no dia 2 de março, o pior nível de todos os tempos até aquele momento. Em 2021, $1 comprava apenas 10 liras. Hoje compra 44. A segunda característica é a vulnerabilidade política interna. A Turquia estava no meio de uma turbulência política que fragilizou ainda mais a confiança dos investidores estrangeiros no país. O Turkish Minute documentou que reações políticas internas agravaram a perda de confiança e tensionaram ainda mais os mercados financeiros. Quando uma crise econômica externa se encontra com instabilidade política interna, o resultado para os investidores estrangeiros é simples: sair. E eles saíram. 16 bilhões de dólares em capital estrangeiro que havia entrado na Turquia nos meses anteriores, investimentos de portfólio, aplicações em títulos turcos, dinheiro que buscava os juros altos que o Banco Central turco vinha pagando para atrair capital. Esse dinheiro foi embora em um único mês. É o que o site especializado em análise turca chamou de movimento de pinça. De um lado, a conta de energia pressionando as reservas para baixo. Do outro, o capital estrangeiro fugindo ao mesmo tempo. A terceira característica é a mais técnica, mas a que explica por que a crise foi tão rápida. A Turquia havia acumulado reservas nos meses anteriores, através de uma estratégia que funcionava numa lógica específica. O Banco Central pagava juros muito altos em lira para atrair capital estrangeiro. Esse capital entrava no país e era usado para aumentar as reservas em dólar. E isso criava uma aparência de solidez, que o número bruto das reservas mascarava. O problema é que esse capital estrangeiro atraído pelos juros altos é o tipo de capital mais rápido e menos comprometido que existe. Entra quando os juros são atraentes e a percepção de risco é baixa. Sai na primeira sinalização de problema. E quando a guerra no Irã criou exatamente o tipo de choque externo que faz esse capital procurar a saída, ele saiu em massa. E as reservas que haviam sido construídas com esse capital foram sendo usadas para pagar a saída, vendendo dólares para quem queria sair e precisava converter lira em dólar. Banco Central, vendendo dólares das reservas para segurar a lira, enquanto o capital estrangeiro foge e a conta de energia explode. Os 3 vetores puxando na mesma direção ao mesmo tempo. Isso explica a velocidade. 41 bilhões evaporados desde o fim de fevereiro. Títulos do governo americano despencando de 16,9 bilhões para 1,7 bilhão. Uma queda que no mundo dos bancos centrais é catastrófica pela rapidez. Agora a questão que o título do roteiro coloca e que merece uma resposta honesta. Por que a mídia americana praticamente silenciou sobre isso?
A resposta tem mais de uma camada. A primeira camada é simples e não conspirativa. A mídia americana tem atenção limitada para crises financeiras de países emergentes quando existem histórias mais próximas para cobrir. Em março de 2026, a mídia americana estava completamente absorta na própria guerra no Golfo que havia detonado a crise turca, nas negociações com o Irã, nos preços da gasolina americana, nas eleições de meio de mandato que se aproximam em novembro. A Turquia estava em segundo ou terceiro plano para jornalistas que já tinham pautas demais para cobrir. A segunda camada é mais específica. A Turquia é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Aliança Militar Ocidental. Uma crise financeira grave num membro da aliança no meio de um conflito militar ativo na região vizinha é uma história geopoliticamente sensível, que envolve questões sobre a estabilidade de um parceiro estratégico. Cobrir essa história com a profundidade que merece exigiria discutir as vulnerabilidades de um aliado num momento em que Washington não quer que essas vulnerabilidades apareçam. A terceira camada é o que os analistas chamam de contágio. Quando a crise da Turquia começa a aparecer nos noticiários financeiros de forma muito proeminente, investidores em outros países emergentes começam a olhar para suas próprias economias com olhos mais críticos. Argentina, Egito, Paquistão, Nigéria, qualquer país com dependência energética similar, com reservas sob pressão, com dívida em dólar, que fica mais cara quando a moeda desvaloriza. A cobertura da crise turca pode virar um gatilho de contágio se gerar pânico suficiente nos mercados. Isso não significa que houve conspiração de silêncio. Significa que a imprensa financeira tem consciência do efeito das suas palavras e tende a ser conservadora em cobrir crises de liquidez antes que as autoridades tenham respondido. Se você está acompanhando esse roteiro e pensando que é uma história distante, há uma dimensão que conecta diretamente a crise turca ao Brasil e a qualquer pessoa que lê o noticiário econômico dos próximos meses. A Turquia, sendo forçada a vender bilhões em títulos do governo americano para defender a lira, é mais um vetor de pressão vendedora sobre esses títulos, num momento em que o Japão também está repatriando capital, em que o déficit americano exige emitir 2 trilhões em novos títulos por ano, e em que a Moody's acabou de rebaixar a nota de crédito americana. Cada venda forçada de títulos americanos por países em crise reduz a demanda por esses títulos, pressiona os rendimentos para cima e encarece o custo do dinheiro globalmente. Quando o custo do dinheiro sobe nos mercados globais, o Banco Central brasileiro precisa manter os juros mais altos do que manteria num ambiente mais tranquilo para evitar saída de capital do país. E quando a taxa básica de juros no Brasil precisa ficar mais alta por mais tempo, o crédito fica mais caro. O financiamento de casa fica mais caro. O financiamento de carro fica mais caro. As empresas pagam mais para expandir. E essa correia de transmissão que vai de Ankara a Brasília, passando por Washington, é real e documentada nos dados históricos de como crises emergentes se propagam. Existe ainda uma dimensão geopolítica específica da crise turca, que o Turkish Minute e o PA Turkey documentaram com dados concretos, e que é a que mais preocupa os estrategistas da Aliança Ocidental. A Turquia é o segundo maior exército da Aliança do Atlântico Norte em número de soldados. Tem fronteira com o Irã, com a Rússia, com a Síria, com o Iraque. É um dos poucos países que tem relações funcionais tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia, tanto com o Ocidente quanto com países que o Ocidente sancionou. É um ator geopolítico de primeira importância numa região que está em guerra. Uma Turquia economicamente fragilizada é uma Turquia com menos capacidade de projetar poder na região, com menos capacidade de manter a lealdade dos seus cidadãos e forças armadas e com mais vulnerabilidade a pressões de atores que querem reduzir a influência ocidental no Mediterrâneo e no Oriente Médio. Analistas turcos calcularam que se a guerra no Golfo durar além de 6 meses, o Banco Central turco pode se ver numa situação em que as reservas líquidas são insuficientes para defender a lira de forma sustentada. Isso não significa colapso automático do tipo Argentina 2001. A Turquia tem histórico de negociar suporte do Fundo Monetário Internacional e de fazer ajustes dolorosos para evitar o pior cenário. Mas significa que o governo turco terá de tomar decisões econômicas muito difíceis, potencialmente dolorosas para a população, num contexto geopolítico onde a lealdade da Turquia à Aliança Ocidental não pode ser tomada como garantida. Essa combinação, crise econômica profunda mais momento geopolítico crítico, mais parceiro estratégico sob pressão, é exatamente o tipo de história que merecia estar nas manchetes principais dos veículos americanos e que ficou nos cantos dos noticiários especializados em mercados emergentes. Se você quer continuar recebendo esse tipo de análise, que pega o que está nos dados e explica o que significa antes que chegue no noticiário do horário nobre, considere se tornar membro do canal. Os membros têm acesso ao conteúdo mais aprofundado, com os dados chegando com mais contexto e mais cedo.
A diferença entre entender o que está acontecendo agora e entender depois é exatamente a diferença entre poder agir ou apenas reagir. O link está na descrição. A história da Turquia, em 2026, é a prova mais concreta disponível de que guerras, que parecem distantes, chegam com velocidade surpreendente nos bolsos de pessoas que nunca pensaram que seriam afetadas. Chegam no preço do combustível, no preço dos juros, no custo do crédito, na taxa de câmbio. E chegar sem avisar é exatamente o que torna a análise antecipada tão valiosa. Ativa o sininho do canal para não perder os próximos. E se quiser ir mais fundo com a análise, que não existe em lugar nenhum com esse nível de detalhe e contexto, o link para tornar-se membro está ali na descrição, esperando por você.